E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 30 anos de um dos discos mais legais do rock alternativo dos anos 90. Eu estou falando de Last Splash do The Breeders. Vem comigo aí depois da vinheta. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês? Pois então, Disconnectors, vamos falar aí dos 30 anos do Last Splash, disco icônico aí do rock alternativo dos anos 90, lançado, obviamente, se faz 30 anos, em 1993, em agosto de 1993. Mas antes da gente falar sobre isso, saiba que eu tenho alguns itens para vender aqui na coleção e você pode adquiri-los. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse, obviamente, de um grupo que eu criei lá no WhatsApp, mas apenas é um grupo de transmissão, né? Então a gente não troca ideia por lá, eu apenas mostro alguns itens que eu tenho na coleção que eu estou vendendo, né? Justamente porque a gente precisa de espaço, o colecionador precisa de espaço, precisa aí oxigenar a coleção, e este é o meu caso, então eu estou com alguns discos, né? Gravei alguns vídeos por aqui, se vocês quiserem dar uma olhada nos vídeos anteriores, vocês verão estes itens, beleza? Agora sim, cara, vamos falar então Last Splash, essa capa icônica, né, cara? A capa, coisa mais linda, esse morango ali, né? Um descasso aí das irmãs gêmeas Kim e Kelly Deal, né? Para quem não sabe ou não se lembra, né, a Kim Deal fazia parte do Pixies, era baixista do Pixies, da primeira formação, ou da formação mais clássica do Pixies. Bem, mas saiba que o The Breeders não começou com as duas irmãs gêmeas, né? A banda ela começou em Dayton, em Ohio, formada aí, obviamente, pela Kim Deal, que já era do Pixies, tocava baixo lá no Pixies, aproveitou uma agenda ali que tinha sobrado depois da turnê do Surfer Rosa, né, primeiro disco do Pixies, se juntou a Tanya Donelly, que era guitarrista e vocalista da banda Throwing Muses, isso lá em 1989, né? Se juntaram, fizeram alguns sons ali, trouxeram para dentro da banda ainda a Josephine Wiggs, do The Perfect Disaster, e também o Brit Walford, do The Slint, né? Recomendação, obviamente, do Steve Albini, que produziu o primeiro disco desta banda em 1990, chamado Pod. Pois bem, cara, a Tanya Donelly ali acabou montando uma outra banda chamada Belly e acabou deixando o grupo após aí a gravação do Safari, que é um EP, né, com 4 músicas que veio antes do Last Splash, lançado, né, em 1992. E nessa troca aí, né, pensando, a Kim Deal teve a ideia de trazer a sua irmã aí, a Kelly Deal, que na época, cara, não sabia tocar guitarra, isso mesmo, cara, ela nunca havia empunhado uma guitarra e acabou aprendendo e desenvolvendo desenvolvendo ali, né, se desenvolvendo como guitarrista, né. Vale lembrar também que nessa época, né, um pouquinho antes do lançamento do Last Splash, pouquinho não, né, bastante tempo antes do lançamento do Last Splash, o Pixies acabou num hiato aí, meio que acabou a banda, né, tinham lançado o Bossa Nova em 1990 e também o Trompe Le Monde em 1991, e a Kim aproveitou este momento para fazer a sua banda, né, o The Breeders, funcionar. Trocaram aí também, cara, o baterista da banda, e acabou sendo outro cara, né? Aliás, muito, muito interessante isso, né? Porque o baterista do The Breeders sempre foi uma figura masculina, né? Nunca tiveram bateristas femininos, né? O nome do cara é Jim McPherson. Tem uns nomes aí americanizados que a gente acaba esquecendo e acabei anotando por aqui. E eles acabaram, então, fechando a banda aí
com as irmãs gêmeas Dio, também continuaram aí com a Josephine Wiggs no baixo, né? Então a Kim Deal largou o baixo lá do Pixies, ela estava meio chateada com o Pixies também, isso lá no primeiro álbum no Pod, né? Que era relegado ao segundo escalão do Pixies, né? Obviamente tendo uma música bem famosa gravada por ela chamada Gigant, na qual ela cantava, né? Tem um refrão maravilhoso, inclusive, né? Mas o Francis Black acabava relegando ela para um segundo escalão dentro da banda, queria ser o dono da banda, e ela começou a ficar chateada e acabou montando o Breeders. E aí chegamos em 1993 com o lançamento, agosto de 1993. Ah, tem um detalhezinho aí, cara. Em 1992 a banda foi chamada para abrir os shows do Nirvana lá na turnê europeia, né, no braço europeu do Nirvana. Então elas estavam realmente no olho do furacão. E o disco saiu em agosto de 1993, um pouco antes do Inútero do Nirvana, também do Versus do Pearl Jam, né, cara? Quer dizer, elas estavam ali no auge da explosão grunge lá nos anos 90, né? O Nirvana já era o Nirvana com seu Nevermind, todo mundo conhecia. E o grunge tinha tomado conta aí das paradas musicais, MTV, qualquer lugar que você passava ou ia, o grunge já era conhecidíssimo. Então, em agosto de 1993, veio à luz esse descasso produzido aí por Kim Deal, né? É um disco maravilhoso, né, cara? Do início ao fim, né? Vale lembrar, cara, que esse disco ele tem uma característica muito única, assim, né? Elas conseguiram misturar aí o pop, né? Muitas melodias pop, bem melodioso o disco, com guitarras distorcidas, baixos distorcidos e muitas vezes até vocais distorcidos, né? Então, assim, é um disco realmente muito diferente para o que se fazia na época, né? Outro ponto interessante sobre o disco que eu quero trazer aqui é a questão da vendagem, cara. Ele chegou a ganhar aí o disco de platina pela RIAA, né? E o disco de platina, se não me engano, são 1 milhão de cópias vendidas. Isso mesmo, cara. É muito, mas muito disco sendo vendido aí, né? Foram um sucesso na época do seu lançamento. Muito, mas muito puxado, obviamente, pela faixa mais conhecida desse disco, que é Cannonball, né? Cannonball tocava em tudo que é lugar, inclusive na MTV, tocava direto. Aqui no Brasil, cara, eu me lembro que nos anos 90 tinha uma revista chamada Revista General, que lançava, além da revista, lançava umas fitas cassetes com músicas, uma música de cada banda que estava estourado, né? E se não me engano foi a fita número 1, havia Cannonball, era a segunda ou terceira música, tinha Sabotage também do Beastie Boys, cara, tinha um monte de músicas legais que rolavam naquela época, e os Breeders estavam lá, né? Eu tenho essa memória de ter prestado mais atenção na banda nesta época aí. Pois bem, cara, depois de... Até vou pegar o nome das faixas aqui. O LP ele tem umas letras muito pequenas, então eu vou ficar muito cego aqui para olhar. Então vou abrir aqui o meu YouTube Music para pegar o nome das faixas e tentar fazer um faixa a faixa, né? Não vou passar por todas, mas pelo menos aí as mais legais, né? Vale lembrar que foram 4 singles. Cannonball, que foi estouradaça, né? Não teve pra ninguém. Quando entraram com Cannonball, a música, assim, é aquelas músicas que acabou pegando todo mundo. Vocais melodiosos, uma pegada bem pop, né? O refrão bem pop, mas aquelas guitarras sujas, mas sujas na medida, assim. Depois teve, se não me engano... Divine Hammer, inclusive agora nessa edição de 30 anos, né, tá saindo uma edição de 30 anos muito legal, quem canta e toca essa música, né, uma faixa extra aí, é o Jay Mascis, e eles, né, carinhosamente, né, as gurias ali do Breeders, carinhosamente intitularam a faixa como Divine Masses, né, ficou bem legal. Particularmente eu gosto muito mais da versão original porque ela é mais alegre, né, Kim Deal tem um vocal mais alegre, né? E é uma faixa também que estourou muito na época. E também, cara, No Aloha também, que é uma das faixas bem legais, é outra faixa que fez parte aí do single. E Saints também, eram 4 faixas então. Cannonball, Divine Hammer, Saints,
no Aloha, né? Tanto a Divine Hammer como a Cannonball fizeram um grande sucesso, como eu comentei anteriormente. Obviamente, a Cannonball fez muito mais sucesso que o Divine Hammer, mas Divine Hammer também tinha um refrãozinho grudento muito legal, uma característica da banda, né? Refrões grudentos com guitarras distorcidas. Outra característica deste disco em diversas faixas é a questão do tempo da música, né? Muitas das faixas aqui não passam de pouco mais de 2 minutos. Isso fez com que... isso mostra com que a banda, na realidade, tem uma personalidade muito grande, né? Não utilizando de padrões musicais, né? De música pop, por exemplo, né? Introdução... uma parte ali, o ponte, refrão, e aí repete tudo de novo. Elas não faziam isso, e isso é uma característica muito forte deste álbum, né? O que mais que a gente pode falar aqui de música, cara? De músicas, né? Tem algumas faixas instrumentais, que é a Roy, com 4 minutos, cara, isso mesmo, 4 minutos de música, muito legal também, guitarras distorcidas, bem noise, assim, e uma melodia muito legal ali. Em alguns momentos, né, quando dá um break, digamos assim, né, na música, ela lembra muito aquelas questões etéreas, assim, né, fica um som meio etéreo no meio das canções. E depois também a SOS, que é uma faixa bem mais curta, bem mais direta, mas também, né, é uma faixa instrumental com um clima muito mais anárquico, muito mais punk que a faixa anterior. Também vale lembrar que a Kelly Dill cantou uma música aqui chamada I Just Wanna Get Along, que é muito legal também, faixa curtíssima, 1 minuto e 42. Aliás, cara, são 15 faixas em pouco mais de 39 minutos de álbum, cara. Quem mais, cara? Mad Lucas é uma das mais longas, talvez a mais lenta, e os vocais distorcidos. E o legal que eu tava comentando ali dos vocais distorcidos também da Kim Deal é que também ela utiliza outros elementos além da distorção, como o trêmulo, e aqui fica muito claro com Mad Luca. Referências também legais, né, cara? A questão de muitas vezes, muitas das faixas, elas colocarem o vocal enterrado junto com os instrumentos musicais, né? Às vezes parece que tá meio sussurrando ali, né? Tu não consegue entender muito a letra justamente por causa dessa característica musical muito forte em diversas faixas. Uma das faixas mais lindas do álbum aqui, que eu particularmente sou apaixonado, e para mim, ouvindo hoje, obviamente, né, na época, óbvio que Cannonball pegou muito, assim, né, quando tocava nas festas, e a gente gostava muito, mas o Driving on Nine é uma bela faixa com um quê de country pop, assim, irresistível. Então, é muito bela, assim, a composição, né, cara, a questão dos arranjos, né, tem cello ali, tem violino nos arranjos, então essa faixa realmente é uma faixa que chama muito atenção, cara. Vamos ver se eu não esqueci mais de nenhuma. Cara, tem diversas outras aqui, todas com um pouco mais de 2 minutos, a Reg também é muito legal, Invisible Man também, a primeira faixa que é curtíssima, mas também esse mesmo clima de noise aí com melodias interessantes, apesar da primeira ser mais arrastada, né? Mais devagar, assim, começa com um freio de mão puxado o disco. E era isso, galera. Esse aí foram um pouquinho aí da história e um breve review aí dos 30 anos desse discaço que eu tenho em mãos, né? Recentemente comprei essa edição para aqui, ó. The Breeders' Last Splash, lançado em agosto de 1993. Espero que tenha gostado do review e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando aí, se você tem interesse em ficar com alguns dos discos que estão aqui na coleção, que eu venho apresentando, entra no grupo lá do WhatsApp, é um grupo de transmissão, então não tem bate-papo, não tem incomodação da galera chamando toda hora. Então sempre quando eu vou colocar algum disco à venda, eu divulgo primeiro por lá, depois ponho na Shopee e por ali, diretamente comigo ali, acaba saindo mais barato que eu botar na Shopee, porque eu tenho, né, as questões das taxas. Agora sim, era isso então, e até o próximo vídeo.